lembro assim de homens que são peludos. Que eles eram bem diferentes do que a gente somos agora. Peludos. Dos dinossauros, dos homens da caverna. Peludo, não sei. A evolução do homem, dos dinossauros, fósseis. Pra mim veio os dinossauros, como eles viviam antes, as pessoas. Cavernas? Eles viviam em cavernas, colhendo frutos, caçando. E que eles caçavam assim os dinossauros, os animais grandes, né? Caçavam o quê? Dinossauro? Muitos historiadores hoje já não utilizam mais o conceito de pré-história, não chamam mais esse período de pré-história. Por quê? Pré significa antes, ou seja, seria como se essas populações que viveram nesse período não tivessem feito história. Ninguém vive antes da história, todos que nascem, vivem, fazem a sua história. Por isso agora eles estão chamando de período antes da escrita. Lembrando que essas pessoas, elas em nenhum momento conviveram com os dinossauros. Os dinossauros já tinham entrado em extinção muitos anos antes do aparecimento dos seres humanos na Terra. Aquelas imagens de pessoas correndo dos dinossauros, se escondendo em cavernas ou caçando os dinossauros nunca existiram de verdade, somente nos filmes, somente na ficção. Eles tinham roupa, mas não igual a nossa. Eu acho que eles matavam os animais, usavam o couro dos animais para fazer roupa, para se esquentar. Pra se esquentar, eu acho que matavam os animais, daí já aproveitavam para comer, né, o que sobrava do animal, e o couro dele para se esquentar. Na pré-história, os homens obviamente começaram a perceber que eles necessitavam de proteção para sobreviver, né? Então o que eles faziam? Começaram a aproveitar as peles da caça que eles utilizavam para comer e começaram a utilizar a pele, principalmente dos bichos mais peludos que eles caçavam, para se proteger do frio e se cobriam com essas peles, com os próprios dentes a retirar esses pedaços de carne. Então eles traziam as peles, né? Aproveitavam a parte da comida, de alimentação. Então mastigar essas peles, embora tivessem os pelos, obviamente, também facilitava com que as peles ficassem mais maleáveis e se ajustassem melhor ao corpo. No caso de regiões mais quentes, digamos assim, que eles faziam uma espécie de uma cola com a própria gosma das plantas e iam colocando uma folha em cima da outra. E inclusive as primeiras agulhas e as primeiras formas de amarrar essas peles ao corpo, de ajustar essas peles ao corpo, eram ou com ossos ou com dentes dos próprios animais. Que ainda tem uns aqui em Florianópolis. Será que tem alguma coisa ainda da pré-história aqui? Não sei. Não sei, aqui em Florianópolis eu não sei. Eu acho que mais assim os frutos, né? Eu acho que nos museus deve ter pelo menos alguma coisa, né? Deles de antes. Estão no Museu do Homem do Sambaqui, Padre João Alfredo Rô. Diversos grupos humanos vieram para o estado de Santa Catarina e fizeram sítios arqueológicos. Só que nós vamos ter grupos, um grupo que chegou aqui, que era coletor, pescador e caçador do litoral. E chegaram no litoral e tiveram que se adaptar ao meio, né? Então, ao meio da coletar moluscos, né? Pescar, que a pesca era abundante, peixes. E, por último, caçar. Então, a evidência de coleta e de pesca é muito maior do que de caça. A palavra vem de origem da língua tupi e os tupi-guaranis chamavam de tambaqui. Tamba sendo concha e qui amontoado. Portanto, um sambaqui é um amontoado de conchas. E os primeiros sambaquis foram feitos por sambaqueiros pré-cerâmicos. Homens que viveram entre 6 e 1000 anos atrás no litoral do estado de Santa Catarina. Chama a atenção que o estado de Santa Catarina é o local no mundo que tem os maiores sambaquis, principalmente as praias de Laguna e Jaguaruna, onde
Um acúmulo de conchas pode chegar até 30 metros de altura. Pessoas que moravam em cima deles, construíam cabanas e eram enterrados no entorno dessa cabana. Muitos arqueólogos estudam os corpos que ficaram depositados nesses locais. Como eles fazem isso? Estudando os ossos. Através do estudo dos ossos, nós podemos saber como que eles eram em estatura. Já descobrimos que eles eram bem baixinhos, tinham ombros bem largos, o que faz pensar que eles eram grandes nadadores, grandes navegadores, e por isso eles iam em alto mar, pescavam, faziam embarcações. E também, uma coisa bem interessante que foi bem recentemente estudado, a questão do peixe. Descobriram que a base da alimentação dos homens do Sambaqui não eram os moluscos, mas sim o peixe. Mas a espinha do peixe, ela apodrece, se deteriora muito mais fácil do que as conchinhas dos moluscos. Por isso, as conchinhas ficaram e os peixes desapareceram. Eles descobriram isso porque a substância que tem no peixe tinha nos ossos das pessoas que estavam lá enterradas. Esse aqui é o esqueleto mais importante do museu. Esse esqueleto é da tradição Itararé e está com uma ponta de flecha perpassada próxima do queixo, numa vértebra cervical. As oficinas líticas eram feitas para as populações como? Eles precisavam fazer objetos para caça, para guerra, e eles pegavam material e precisavam afiar. Por isso eles usavam uma superfície, que normalmente era uma outra pedra, e ficavam esfregando nesse lugar até que conseguisse transformar ela, lapidar ela, transformar ela numa arma. Machados, pontas de flecha, pontas de lança, seus instrumentos líticos, né? Instrumentos feitos de pedra, usando água, areia e outra pedra. Normalmente a gente encontra em diabásio, né? Que é uma rocha negra que tem normalmente encostões. As inscrições rupestres são registros que esses povos faziam. Como eles faziam isso? Com sangue de animais, argila, eles escreviam em cavernas ou em grandes paredes e registravam ali um pouco do que a gente acredita que é o cotidiano deles. A ilha de Santa Catarina, a ilha dos Corais, a ilha do Campeche, a ilha do Arvoredos, elas são riquíssimas em inscrições rupestres. Segundo pesquisas atuais, o grupo humano que teria feito essas inscrições rupestres teria sido os Itararés. Até hoje nós não conseguimos entender o que está escrito, o que está registrado ali. Pode estar relacionado aos rituais de caça, de pesca, mas até hoje ainda é um enigma, ainda precisam de pessoas para desvendar esse mistério. Et oh les enfants, vous n'avez rien de mieux à faire que de regarder la fresque. Allez, on éteint. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink tonight. Far from home, elephant guns was taken down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not